100.7 FM, tá bom? Nós vamos então agora já entrar com a palavra de Deus. Você que precisa, né, da palavra de Deus, abra o coração, prepare-se, porque Deus quer falar com você. Talvez você está desanimado, triste, abatido aí, não sabe o que fazer. Então confia que a bondade de Deus preparou este programa para te ajudar. Então vamos já aproveitar e vamos fazer já a leitura da palavra de Deus. Nós estamos aqui já com a Bíblia aberta, Romanos, capítulo 4, verso 19, está escrito assim, olha, preste atenção. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando ele lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Muito bem, então nós estamos vendo aqui esta passagem das Escrituras falando sobre Abraão. Abraão foi um homem que entregou a vida para Deus e resolveu confiar em Deus, descansar em Deus. Abraão, ele tinha uma visão da grandeza de Deus, do que Deus é capaz. Ele também conhecia o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele é um caráter perfeito, que não pode ser manchado ou contaminado por nada que seja de engano ou falso. Então Abraão pensou o seguinte: se Deus, tão grande, ele empenhou sua palavra e prometeu a mim uma bênção, eu preciso confiar, não posso duvidar do caráter de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus, mesmo que as condições, ao meu ver, não estejam favoráveis, ao contrário, seja contrário àquilo que Deus está prometendo. Mas se ele é Deus e ele prometeu, eu não posso olhar para a circunstância, eu tenho que descansar na promessa de Deus. Antigamente, quando as pessoas faziam um negócio, né, eles simplesmente empenhavam a palavra. É tanto que a pessoa perguntava para a pessoa que estava fazendo o negócio se ela aceitava ou não. Qual a garantia que ela dava? A pessoa fala, eu dei a minha palavra. Quando ela fala, eu dei a minha palavra, o outro descansava, porque acreditava na moral, no caráter e no valor, o poder daquelas palavras. Então, se Abraão, quando fazia negócio com as pessoas, eles empenhando a palavra, sabia que aquele negócio não podia dar mais para trás, por causa da palavra que ele havia empenhado, porque na palavra estava o caráter, a moral, né, e a sua hombridade. Então, se nós somos seres humanos, falhos, pecadores, nós honramos a nossa palavra, imagina Deus. Então, Abraão tinha esta visão. Deus falou, Deus prometeu, eu preciso descansar e confiar nas suas promessas, porque ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. E essa certeza trazia para ele força, renovação. E é o que nós lemos aqui, né? Romanos 4, diz assim, Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, quer dizer, vamos entender aqui, Deus havia prometido para Abraão, Abraão, você vai ser pai de uma nação, um descendente seu vai ser uma bênção para o mundo todo. E este descendente seu
vai ser o herdeiro de tudo que você tem, vai ser um filho legítimo seu e da sua esposa Sara. Só que Sara, ela era estéril. Sara já estava de idade e era estéril. Abraão tinha quase 100 anos. E Deus renovou esta promessa para ele, dizendo que Sara ia engravidar e ele ia ser pai, né? E ele olhou para o corpo dele e sabia, ele se conhecia. Com 100 anos de idade, o seu corpo já estava, como diz aqui, amortecido. Mas ele creu. E a sua fé trouxe uma renovação para o seu corpo, inclusive para as suas células. Porque a pessoa chega a uma certa idade, que as células não se reproduzem mais, ao contrário, elas começam a morrer. Mas pela fé, as células do corpo de Abraão voltaram a ter vida e começaram outra vez a se multiplicar, a se reproduzir. E ele ficou jovem de novo. Com 100 anos ele foi renovado. E é tanto que ele também, diz aqui a Bíblia, que ele não duvidou de que Sara, já de idade estéril, podia engravidar e dar à luz o filho, porque Deus havia prometido. Então, meu amigo, quando Deus promete, Deus cumpre. Eu não sei o seu problema, a luta que você está enfrentando, mas Deus promete que aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Às vezes entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia diz que aqueles que depositam a fé no Senhor são como uma árvore plantada próximo ou à beira de um riacho. O mundo pode estar um deserto, mas aquelas árvores que estão na beira do riacho, elas vão dar frutos, elas vão se reproduzir. E esta força vem de quê? Esta força vem de Deus. Essa força vem de Deus. E pastor Levi, quando a pessoa faz uma aliança com Deus, põe a sua confiança em Deus, então a sua vida vai ficar comparada a esta árvore. O mundo está um deserto, mas quem está na beira da fonte vai continuar dando fruto, porque o mundo passa por crise, o Brasil está passando nesta crise, mas quem confia em Deus vão atravessar e vão vencer a crise com a força de Deus, que ele recebe pela fé no Senhor, como aconteceu com Abraão, que teve a renovação não só da sua vida espiritual, mas do seu corpo físico, da sua saúde, a célula do seu corpo, seus ossos, seus nervos, as articulações, sua pele, né? Houve uma renovação, porque ele creu em Deus. Então nós estamos convidando as pessoas, pastor Levi, justamente para fazer aliança com este Deus, receber o presente que Deus tem dado, que é Jesus Cristo, o Salvador, para que você também receba esta bênção da promessa de Deus. É verdade, né? Isso está falando aí, eu estou pensando aqui, né? Abraão. Há muitas pessoas que se comparam, falam assim, não, Abraão era um escolhido, era alguém especial, era alguém que já nasceu para isso, e eu não nasci para isso, né? Eu não nasci para vencer, a minha vida é assim mesmo. E o senhor estava falando aí, eu estava pensando, o que levou Deus a escolher Abraão? Por que Deus chamou Abraão? Não poderia ter chamado em todos os outros lugares, inclusive Abraão morava em Ur dos caldeus, ele era uma terra, ali ele morava numa terra totalmente distante de Deus, não conhecia Deus, não tinha nada a ver com Deus. E por que Deus chamou Abraão? Abraão, o que ele fez que chamou a atenção de Deus para a vida dele? Quando você começa a ler a história de Abraão, você lê que Deus, ele apareceu para Abraão e fez uma proposta. Falou assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar, que eu vou ainda te mostrar. Olha que loucura. E Abraão, seguindo aquela voz, até porque a esposa dele era estéril, talvez ali era um lugar que tinha muitos tipos de deuses. Talvez, quem sabe quantas vezes ele orou a todos aqueles deuses, procurando aliança com aqueles deuses que eram feitos de madeira, de pau, de pedra, né, de metal. Cada um naquela época tinha ali dentro da tua casa um deus para ele, né? Cada um tinha um deus. E talvez Abraão era até indignado com aquela situação, porque ele já tentou com tantos deuses e a mulher dele continuava estéril. E ele talvez já estava até cansado daquele monte de religião, aquele monte de coisa que ensinaram para ele. E ele ouviu esta voz que falou com ele, falou, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. E ele fez o quê? Ele deu ouvido àquela voz, porque aquela voz era o próprio Deus falando com ele, um Deus forte, um Deus diferente, que falava dentro dele, e ele falou, eu vou seguir essa voz. E ele teve coragem, ousadia
de obedecer aquela voz, de sair. Você imagina a loucura, morar numa cidade onde está ali a família, vida estabelecida, ele tinha ali uma situação financeira estável, de toda a sua família, o apoio de toda a sua família, agora sair. E ele e a esposa, com alguns mantimentos, para um lugar que não sabe nem onde que é. Então ele ousou crer em Deus, e o resultado disso foi que Deus viu nele uma disposição em fazer esta aliança que o bispo está falando. Tem que haver uma entrega, né? A gente tem que entregar, fazer uma aliança, um pacto, mas não com homens, mas com o próprio Deus. O bispo está falando aqui da palavra. Quando o homem fala alguma coisa, ele trata de fazer cumprir aquilo que ele prometeu. Imagina Deus. Até porque, né, bispo, tudo que foi criado no universo foi pela palavra. Se a palavra que está aqui na mão do bispo agora, que ele está lendo, voltar vazia, então não existe mundo, não existe planeta, não existe nada, porque se essa palavra cair em descrédito, tudo acaba, porque tudo foi criado pelo poder da palavra. E você imagina você fazendo uma aliança, e esse Deus dando uma palavra que vai mudar a história da tua vida. Se você tiver disposição de buscá-lo de todo o teu coração e fazer esta aliança com esse Deus Todo-Poderoso, com certeza o que Deus fez na vida de Abraão, até a sua saúde, todos os seus caminhos, com certeza vai acontecer também na tua casa, porque o Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, né, bispo? Perfeitamente. E não foi uma coisa assim de emoção passageira. Não, foi algo permanente. O que Abraão, como o pastor Luiz está dizendo aí, a decisão que ele tomou. Porque às vezes você está rodeado de pessoas que vai te puxar para baixo. E às vezes até familiares mesmo, né? Então só sai do meio da tua parentela. Que a tua parentela vai começar a pôr na sua cabeça que é a loucura, que você vai quebrar a cara, que não foi Deus que falou com você, foi apenas uma emoção, um pensamento. Mas Abraão tinha certeza que Deus tinha falado com ele. Então Deus disse, Abraão, sai do meio da tua parentela, resolve olhar para mim, fixar a sua visão em mim, na minha palavra, e você vai ser um vencedor, fazer de você uma bênção para as nações do mundo. E Abraão creu, porque talvez você quer agradar todo mundo. Se você quiser agradar as pessoas, você não vai agradar a Deus. É uma decisão pessoal. É você, sua casa, sua família tem que decidir, eu vou seguir a Deus. Não, mas a maioria, esquece a maioria. Toma a sua decisão. Foi o que Abraão fez. E quando Abraão tomou esta decisão, ele passou a ser guiado por Deus e passou a ser uma bênção, um vencedor. E a Bíblia diz que quando ele estava aqui com 100 anos, porque a promessa não se cumpriu do dia para a noite. Ele tinha 75 anos, né? E demorou um tempo para cumprir-se esta promessa. Ele agora está quase 100 anos, né? Mas Deus prometeu que ele ia ser pai, a sua esposa ia ser mãe, e desse filho Deus ia fazer uma bênção para o mundo todo, que da descendência dele, desse filho, ia vir depois o Salvador. E ele creu. E o que aconteceu quando ele creu? Veja o que aconteceu na vida dele. Deixa eu ler aqui para você, olha. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. E agora veja o que aconteceu aqui. A sua fé o encheu de poder. Quando você acredita em Deus, você recebe poder, autoridade. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Então, essa certeza deu para ele alegria, confiança, paz. Falou, eu tenho 100 anos, meu corpo já está velho, minha esposa está velha, ela é estéril, mas Deus prometeu. Então eu vou confiar na promessa de Deus, vou esquecer, vou deixar de estar olhando para minhas fraquezas, para o meu corpo, para minha esposa, pela velhice dela, a esterilidade dela, e vou olhar para Deus, o Deus que sustenta o universo pela sua palavra. Tanto ele criou o universo, como ele sustenta pela palavra, né? O mar tem o limite, porque Deus sustentou, deu um limite pela palavra. O sol, a lua, as estrelas, cada um tem o seu movimento, o seu caminho, a terra. Você imagina o movimento da terra, você imagina os planetas que estão se movimentando aí, tudo em sincronia, porque Deus sustenta e organiza tudo isso com o poder da palavra. Falou, o Deus que controla esse universo, será que ele não tem poder também de renovar o meu corpo, de me dar novo vigor, me fazer voltar a ser jovem de novo? É claro que ele tem esse poder. Então ele descansou em Deus e ele teve o corpo renovado, né? E Sara também perdeu a esterilidade e logo
ficou grávida e deu à luz ao Isaac, que foi o filho da promessa. Então eu não sei a sua situação, se é na área financeira, se é no seu corpo físico, se é na família, se é na saúde, mas pode estar um caos. Mas a palavra de Deus, quando você dá o ouvido, ela tem poder de renovar e transformar todas as coisas. Foi assim lá no começo. Havia trevas na face do abismo, mas Deus disse, haja luz, e a luz surgiu. Então, Deus também, através deste programa, está levando luz à sua vida, ao seu coração, renovando as suas forças, a sua fé. Talvez você é uma pessoa que tem um chamado de Deus, tem um ministério que está parado. Inclusive, pastor Levi, tem que ter aí pastores, missionários nos ouvindo, né? Foi decepcionado, está parado, o ministério está sepultado. Deus está trazendo vida nova para a tua vida espiritual, para o teu ministério. Deus quer te levantar, quer te usar, e o que você está passando serviu de experiência para você ajudar outras pessoas. Porque com José aconteceu isso, ele passou por experiências difíceis e amargas, mas todas essas experiências serviu para o seu crescimento e para que ele fosse uma testemunha para o mundo, que em meio às dificuldades nós temos que continuar crendo e não desistir nunca. E aqui, na continuação da palavra, diz o seguinte, olha, as palavras foi aceito, quer dizer, porque ele teve fé, foi aceito por Deus, verso 23, assim, por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus, por meio da fé. Então, Deus aceitou fazer esta aliança, ser amigo de Abraão, trabalhar através dele, usar a vida dele para falar com as outras pessoas, com o mundo, porque ele creu em Deus. E é o que Deus quer, que acredite nele, para que ele use a nossa vida para falar com as outras pessoas. E aqui ainda, continuando, o verso 23, assim, olha, as palavras foi aceito, está aqui entre aspas, não é? A palavra foi aceito, não fala somente dele, porque talvez você está dizendo aqui, mas aí foi uma coisa com Abraão. Mas a própria Bíblia está dizendo, essa palavra que Abraão foi aceito, não está falando somente dele. Todos que querem vai ser aceito como Abraão foi aceito. Vai ser abençoado como Abraão foi abençoado. Vão ser renovados como Abraão foi renovado. Vão ser uma bênção para outros como Abraão foi uma bênção para o mundo. Então Deus também está dizendo que isso aqui não é uma coisa particular para Abraão, como o pastor Levi está dizendo. Abraão não foi um homem de sorte. Abraão foi um homem de fé, ele acreditou em Deus, ele não duvidou de Deus. E Jesus mandou a gente olhar até para as aves do céu. Veja os passarinhos, quanto vale um passarinho? Jesus fez até uma conta, você com poucos centavos, na época de Jesus, vocês podem comprar 5 passarinhos. Então veja que o valor do passarinho é muito baixo. Mas Deus cuida desses passarinhos, alimenta esses passarinhos. E será que ele não cuida muito mais de vocês? Foram criados à imagem, à semelhança dele. E Jesus disse, lembrem que até os cabelos das vossas cabeças estão contados pelo Senhor. Tamanho é o cuidado que ele tem com você. Então, como é que você está duvidando deste Deus que cuida dos passarinhos, que é vendido por um preço tão barato, e você que vale tanto, que custou o preço do sangue, da vida do seu filho Jesus, será que você não tem muito mais valor do que os passarinhos, do que muitos passarinhos? Então confie que Deus cuida de você. Então é importante, pastor, essa pessoa entender isso, olha, que não está falando só a respeito de Abraão, mas também falam de nós também. Verso 24, olha, falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus. Então Deus está falando para todos. Fala nós, mas nós quem? Está se referindo àqueles que creem em Jesus, creem no sacrifício de Jesus, honra o Filho, aceitou o presente gratuito de Deus, que é o perdão, que é a salvação. E diz aqui, olha, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus. Então, quando Deus ressuscitou Jesus, foi dando prova de que o sacrifício dele tinha sido aceito, amém? E o sacrifício dele, como diz aqui, olha, verso 25, diz assim, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. Então, a causa de Jesus ter vindo a este mundo, pastor Levi, e ter morrido na cruz, foi para quê? Para eliminar o poder e o efeito do pecado em nossa vida. Porque o efeito do pecado no ser humano
Traz morte, que é amortecimento físico e espiritual, traz maldição, traz sofrimento, desperta a ira de Deus contra o pecado, mas Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos receber as bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Isso é muito forte. É verdade, isso é tremendo. Quem entende o espírito, o plano da salvação, quem entende essa graciosidade de você ser aceito por Deus, ser aceito por Cristo, aceitar o sacrifício dele, que é sair da condenação do pecado, né? A gente está falando sobre a justificação. Nós somos justificados por Cristo. Quando Cristo olha para nós, vê a justiça de Deus, de Cristo em nós. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo, vê como alguém que já pagou aquilo que nós devíamos. Porque isso começa, né, desde lá de Adão e Eva, quando Adão e Eva escolheram entre ouvir a voz de Deus, que falou assim, não toque na árvore, e a voz da serpente, e falar, não, pode tocar, que você vai ser igual a Deus. Quando ela decidiu ouvir a serpente, ela escolheu ali quem era o Senhor da vida dela, porque nós somos, o nosso Senhor é a quem nós ouvimos, a quem nós seguimos. Então, a partir dali, quando Eva decidiu ouvir a serpente, veio ali o reino das trevas e todos foram condenados, porque Adão e Eva desobedeceu o mandamento do Senhor, que era não tocar na árvore. Então, como ela desobedeceu, então tudo passa, a lei então passou a acusá-la, né? Passou a acusar aquilo que lhe protegia e dava todo o direito do benefício do paraíso, agora passava a lhe acusar, e foi justamente esta lei que os expulsou, deu o direito de Deus expulsar o homem do paraíso. Mas Jesus veio e falou assim, eu quero resgatar este paraíso, eu quero resgatar este lugar perfeito, onde não há morte, não há choro, não há destruição, como lá em Apocalipse, né? Vai acontecer que Jesus foi preparar um lugar para nós, e lá as ruas de ouro, o mar de cristal, ele fala, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Nós estamos no meio de um plano de salvação, mas para que isso aconteça, eu tenho que aceitar o Jesus Cristo como o meu Salvador, para me tirar desta condenação. Você imagina alguém, por exemplo, aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, que tem a lei perpétua lá, né, a prisão perpétua. Imagina alguém que cometeu um crime muito grandioso. Ele é um cidadão americano, está lá vivendo e desfrutando de todos os benefícios do paraíso, enquanto ele anda de acordo a como que a lei manda você andar. Aí, de um certo momento, você vai lá e a pessoa vai lá e comete um crime. Ela desobedece à lei. Aquela lei que trazia benefícios àquele quem era cidadão, agora passou a condená-lo. A lei dá direito da polícia entrar lá na casa dessa pessoa, entrar, arrebentar a porta, pegar aquela pessoa, colocar ela no algema e jogar dentro de uma prisão, tirando ali toda a liberdade dela. A partir de agora ali, ela está, a lei está, no caso o juiz, está agindo com justiça, porque ela tem que pagar por aquilo que ela fez. Assim estávamos nós, diante do pecado e diante de Deus. Nós estávamos devendo, por causa de que nós desobedecemos. Mas Jesus veio, aí aparece quem? Um Salvador. Agora imagina lá, nos Estados Unidos, a pessoa está presa, e de repente aparece alguém que não desobedeceu, não infringiu a lei, e fala assim, ó, eu quero ficar no lugar dessa pessoa que está condenada. Eu quero assumir o lugar dessa pessoa. Essa pessoa vai sair, eu vou ficar aí no lugar dela, vou pagar por ela o crime que ela cometeu, e a partir de agora ela vai voltar a ser cidadã com todos os direitos. Foi exatamente o que Jesus fez. Todos nós estávamos condenados. Mas a partir do momento que Cristo veio e sofreu por nós, ele tomou o nosso lugar. Agora imagina lá no exemplo desse cidadão norte-americano. Agora quando o juiz, quando a polícia parar ele na rua, pedir os documentos dele e puxar ali os documentos dele, vai ver que ele não deve mais nada. Ele não deve mais nada, ele está o quê? Justo. Ele foi justificado porque alguém já pagou por ele aquilo que ele estava devendo. Não deve mais nada. E é assim que Cristo vê a gente. E todos os benefícios que está disponível agora nesse reino, está para nós, como ele está falando, tem o direito a ser curado, abençoado. Por quê? Pelos meus méritos? Não. Porque teve alguém que ficou lá no meu lugar, me tirou da situação de condenado, que eu não tinha direito a nada, estava condenado à prisão perpétua, à morte eterna, mas agora eu sou livre. Alguém pagou o meu preço e hoje eu tenho direito às bênçãos de Deus, e ainda quando acabar aqui neste mundo a minha vida, eu tenho direito à vida eterna. Esse é o grande projeto da salvação
para as nossas almas. Hoje nós estamos justificados. Quando Deus olha para nós, vê que alguém pagou e hoje nós temos o direito de ser abençoado nas promessas de Deus. E isso foi feito tudo legalmente, não foi uma coisa ilegal, porque tem países, que como o pastor está dando um exemplo aqui, que eles não aceitam, olha, não, você não pode, eu não posso aceitar que você fique preso no lugar dele e pagar dele, porque não tem lei que garanta isso. Mas o próprio Deus, ele criou a lei, esse sistema, para que o inocente morresse pelo culpado, né? E o culpado fosse livre pela fé naquilo que o outro fez. Isso foi mostrado lá no Velho Testamento, quando a pessoa levava um cordeiro, e o cordeiro morria no lugar daquela pessoa, e o sangue daquele cordeiro cobria o pecado dela, Deus aceitava. Né? Aquele cordeiro já representava a Cristo. E agora Cristo veio e legalmente, né? Legalmente, ele assumiu as nossas dívidas, o nosso pecado, o salário do pecado é a morte, então ele morreu a nossa morte, o nosso pecado despertou a ira de Deus, então ele tomou o cálice da ira de Deus ali na cruz do Calvário, no jardim de Getsemane, e tudo legalmente, ele conquistou para nós a vida eterna, e por isso que quando nós aceitamos a Cristo, aos olhos de Deus nos tornamos justos, como diz aqui, olha, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Então, quando nós agora nos achegamos a Deus, nós somos aceitos porque Deus vê a justiça do seu Filho em nós, a santidade do seu Filho em nós, ele vê que nós somos agora seus filhos, éramos criatura, mas por aceitar a Cristo nos tornamos filhos de Deus e por isso nós somos abençoados pela nossa fé no sacrifício do Senhor Jesus, e esta bênção não se refere também só à alma, você vai ser abençoado quando você morrer, não, nós somos abençoados nesta vida, e por fim a vida eterna, porque Abraão, ele foi abençoado nesta vida, lembra que nós falamos aqui que Abraão tinha quase 100 anos, quando ele recebeu essa promessa de Deus, ele creu, e Deus renovou o corpo de Abraão, então essa renovação não foi uma renovação que Abraão teve assim, quem sabe, num ato sexual com Sara, e morreu a partir daí, não teve mais isso. Não, ele foi renovado e permaneceu renovado. É tanto que muitos anos depois de 35 anos mais ou menos, Sara veio a falecer, e Abraão estava tão renovado que ele casou de novo. Ele casou com Quetura, aqui em Gênesis 25, olha, ele casou outra vez, né, com Quetura, e teve mais 6 filhos, como diz aqui, olha, Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela deu os seguintes filhos a Abraão, Zirã, Jaxã, Medã, Midian, Esboque e Sua, e Jaxã, são os nomes meio estranhos, porque em hebraico... Quem está grávida aí, ó, já tem a opção de nomes aí, ó, para dar, né? Justamente, tem os nomes, já põe aí, não tem mais dúvida, já põe o nome do seu filho, esses nomes. Mas em resumo, aquele que as pessoas achavam que ele não ia ter condição de ter nenhum filho, Deus deu o filho da promessa, que foi Isaac, depois a Sara veio falecer, ele sentia-se jovem ainda, sentia necessidade de casar de novo, casou outra vez, e teve mais 6 filhos do outro casamento. Então, veja que a fé traz essa renovação para a nossa vida. Então, você quer vencer? Então, exercite a sua fé. Pastor, como eu faço para ter fé? Ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela gera esta fé no nosso coração. E através da fé, nós somos mais que vencedores. Deixa Deus dirigir tua vida. Você é uma pessoa lutadora, inteligente, tem se esforçado, tem estudado, tem trabalhado, tem feito tudo. Mas lembre-se, todo esse esforço, se não houver a bênção, a ajuda de Deus, é inútil. Você vai se desgastar, envelhecer, morrer antes do tempo e não vai conquistar nada nesta vida e corre o risco, se não aceitar Jesus, perder ainda a salvação, porque a vida não se resume, esta passagem aqui é apenas uma peregrinação que passa muito rápido, mas Deus está nos preparando para a vida eterna, onde nós vamos conhecer a grandeza do universo que Ele criou, não apenas a parte de um planeta pequeno como a Terra, né? Quem conhece a Terra já é uma aventura,
outros conhecem um pedacinho da lua, tão eufórico por causa dessa conquista, mas o mundo que Deus criou é muito grande. Nós vamos ter um corpo glorificado, sem estar mais preso, sujeito à lei da gravidade, e vamos viajar e conhecer todo o universo de Deus, porque Deus quer que céus e terra seja a mesma coisa. É tanto que a Nova Jerusalém está preparada no céu, está sendo preparada, mas ela vai descer para a terra. Então, meu amigo, minha amiga, tem muitas coisas maravilhosas que você não deve perder, e Jesus pagou o preço. Por tudo isso, você, quando aceita Cristo, está recebendo o pacote fechado. É o que ele disse: busque o reino de Deus e a justiça deste reino, e todas as coisas que você sonha e precisa será acrescentado. Nós vamos agora preparar o coração e vamos orar, vamos falar com Deus nesta oração de fé que vai abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Como vamos agora no programa, vamos fazer essa oração conhecida como a oração do meio-dia, talvez já um pouquinho mais do que meio-dia, mas esta oração do meio-dia vamos convocar as pessoas para os próximos programas, fazemos a corrente do meio-dia, que meio-dia é um horário sagrado, não é? E há pestes que assolam ao meio-dia, mas ao meio-dia o povo de Deus está buscando o Senhor. Vamos preparar o coração e vamos orar, vamos falar com Deus. Chegou a hora do seu milagre. Ore a Deus, tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração, o seu milagre ao seu alcance. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, Senhor, pela revelação de que hoje nós temos, ó Deus, o privilégio e o direito de poder entrar até o trono da graça pelo sangue de Jesus e levar ao Senhor as nossas necessidades. Queremos levar a Ti a necessidade de cada pessoa que está orando comigo agora, Pai. Pessoas que estão distantes, pessoas que estão, ó Deus, precisando de um milagre urgente, pessoas que estão sendo agora renovadas pelo Teu poder, pela Tua presença. Que a unção de cura alcance todos que estiverem doentes. Não importa se a cura é na alma, se a cura é física, se é para alguém que está doente no hospital, talvez na UTI, alguém, meu Pai, que precisa agora da libertação também. Estou com problemas espirituais, oprimido, escravizada pelo mal. Sejam libertas agora pelo poder do nome de Jesus, que os demônios, espíritos malignos, saiam agora das vidas, sai da mente, da alma, do coração, do corpo desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós estamos nessa concordância de fé, porque acreditamos que todos que estão ligados nesta programação, meu Pai, estão sendo alcançados com Tua graça. Sim, meu Deus, que o Senhor venha continuar falando no espírito desta pessoa, para que haja mudança, transformações de vida, meu Pai, que a mente, como diz Paulo, que nós devemos receber a renovação da nossa mente. Então, meu Pai, que a mente dessa pessoa, talvez essa pessoa religiosa, que há muito tempo até frequenta uma religião, até vai na igreja, mas ainda não entendeu o básico do grande projeto de salvação, quanto é grandioso e o quanto isso lhes dá direito de ter todas as promessas que o Senhor um dia prometeu, e que isso é de direito dela, direito dele, ter um Espírito Santo de Deus. Que o Senhor continue iluminando a mente dessa pessoa, e a partir de agora, essa palavra libertadora venha trazer agora a cura a esta pessoa que está enferma, em cima de um leito, agora urrando de dor de cabeça, dores nas costas, nas pernas. Esta pessoa, meu Pai, que agora nos ouve de dentro deste hospital, por acaso aí achou agora essa programação e precisa de um socorro urgente. Então, meu Pai, desça agora com o Teu poder, até porque essa pessoa não ouve essa programação por acaso, não, meu Pai. Se ela tem disposição para parar e ouvir, fazer esta oração, meu Deus, é porque o Senhor quer alcançá-las. Não há nada que o Senhor faça, nenhuma folha de árvore, o Senhor, que não cai, o Senhor não saiba. Então, meu Pai, essa pessoa está ouvindo agora neste veículo, talvez com um cigarro de maconha aí enrolado para fumar daqui a pouquinho, e ela
E ela fala, eu não quero mais essa vida para mim. Pessoas pensando em fazer uma besteira, empresários que estão à beira da falência, os empregados estão processando. Ah, meu Deus, quanta gente passando por lutas, guerras, que talvez essa pessoa nunca imaginaria que aconteça. Então, meu Pai, ajude essa pessoa a entender que se ela aliar-se verdadeiramente com o Senhor, então, meu Pai, ela vai vencer todas as coisas. Eu oro por todos. Esse casamento está à beira da falência, de acabar. Ah, meu Pai, este filho que virou a cabeça, que está agora viciado na maconha, no crack, na cocaína. Essa mãe agora com lágrimas nos olhos, falando, meu Deus, me ajuda a eu vencer a situação, meu Pai. Então, meu Deus, te peço, atenda toda essa gente, o mesmo Cristo que atendeu aquelas pessoas que foram atrás dele, está descrito lá nos evangelhos. Assim como Jesus atendeu o cego, aquele que estava morto, o Senhor Jesus atendeu aquela mulher do fluxo de sangue, entrou na casa de Zaqueu agora, meu Pai. O mesmo Cristo eu invoco agora na vida de toda esta gente, que através dessa programação, o Senhor entra agora nesse ambiente, nesta sala de presídio, neste asilo, meu Deus, debaixo da ponte, nessa mansão agora que esta pessoa ouve, neste carro importado, neste carrinho simples, aonde estiver chegando a nossa voz, meu Pai, que a tua palavra venha agora trazer vida a toda esta gente, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, nós ligamos, concordamos, e agora eu quero apresentar também esta pessoa que está presa ao passado, ela foi ferida, injustiçada, está com o coração magoado, esta mágoa tem travado a vida dela, que ela receba força para liberar perdão, que ela ficar livre, Senhor Deus, desta amargura da alma, do coração. Essa pessoa que errou, meu Pai, e está arrependida, mas não consegue voltar lá no passado para consertar, que ela se receba o perdão agora, seja livre, para começar daqui para frente, agora, comece uma nova vida. Aquele que está se reconciliando, o Senhor recebe, que está aceitando Jesus como Salvador, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, pois nós declaramos todos abençoados em nome de Jesus. Você que recebe, diga, eu recebo, que assim seja. Olha, meu amigo, minha amiga, levante a cabeça, confie em Deus, acredite, nós oramos, agora descansa em Deus que a vitória já é certa, tá bom? E assim estamos chegando ao final de mais um programa, A Luz do Mundo. Esse programa, mesmo esta oração do meio-dia, vai ser reprisada às 6 da tarde, às 23 horas, 1 hora da manhã, depois às 6 da manhã, ou em qualquer outro horário que estiver disponível, que der para a gente estar reprisando, então vamos reprisar. Fique em sintonia sempre com a Rede CL Brasil. E finalizando o programa, nós desejamos que Deus esteja presente na sua vida e no seu lar.